Bora licenciar na estrada! E se estamos na estrada é porque estamos viajando. Dessa vez nós vamos para Jaraguá do Sul, uma cidade que fica a cerca de 2 horas e 47 minutos de Florianópolis, segundo o Google Maps. Estamos indo para uma fábrica, estamos fechando alguns negócios em licenciamento. A gente está indo lá, o time inteiro, até para fazer um onboard já de forma presencial com essa indústria, para conhecer a indústria, para conhecer os produtos de forma mais próxima, né? Criar essa relação com o parceiro. Mas eu quero falar aqui, e a gente vai conseguir representar isso nesse bate-papo aqui, que é desde a chegada de uma indústria até a parte de aprovação de produtos e venda. Nós estamos indo lá visitar uma indústria que, neste momento, ela está em fase de assinatura de contrato. Tá? Os contratos ainda não foram assinados, então por isso que eu não vou trazer nenhum tipo de nome aqui. Então o que acontece? O Gustavo trabalha na área comercial de prospecção de negócio. Ele tem o papel de captar indústrias que queiram fazer negócio e licenciamento. E ele está vindo aqui nessa viagem justamente para ele ver o resultado do trabalho dele já na fase contratual, na fase mais avançada, porque a partir de determinado momento ele larga a mão da indústria e essa indústria passa a ser atendida pelos executivos de conta. No caso, quem está representando esse time é o Luizito. O Luizito vai fazer essas aprovações e, em caso de aprovação, esses contratos vão para assinatura, para depois ir para o time do BH para realizar todo o processo de onboarding e todo o processo de aprovação dos produtos, compra de celulográfico, para que aí sim os produtos possam ir para a vitrine das lojas. Gustavo, conta para nós um pouquinho de como que funciona no mercado de licenciamento de uma forma bem ampla. A ideia aqui não é só falar de como funciona na Destra, mas nosso conteúdo aqui ele serve de forma genérica para todo mundo que está no mercado de licenciamento. Conta um pouquinho como que funciona a captação de negócio, ou seja, ir ao mercado, buscar indústrias que queiram fazer negócio e licenciamento com determinada marca. Então, existem duas maneiras de a gente captar, tanto a gente vindo atrás quanto as empresas vindo atrás da gente. Então, existem clientes que já conhecem o mercado de licenciamento e clientes que não conhecem. Então, basicamente, a gente é responsável quando o cliente não conhece, a gente apresenta a Destra, apresenta o breve resumo do mercado de licenciamento, quais são os benefícios que o licenciamento pode trazer para a empresa interessada em licenciar produtos. E também existem empresas que já são robustas, conhecem o mercado amplamente, onde a gente vai, geralmente vamos atrás desses grandes players para a gente trazer para dentro da Destra, para fazer com que a gente feche contrato com as marcas que nós temos. A gente tem mais de 60 marcas no nosso portfólio e traz diversas frentes de trabalho para a gente desenvolver produtos em diversas frentes. Então a gente tem tanto o mercado esportivo, tem as marcas sensoriais, como o Chupa-Chupa, Elementos, temos artistas como o Zeca Pagodinho. Então a gente consegue propor diversas marcas para essas empresas que têm interesse. Então hoje, geralmente eu fico só nessa área onde eu apresento, né, na Destra e o mundo do licenciamento para as empresas. E hoje eu vou começar a ver depois o que acontece. O contrato em assinatura, que daí fica mais a parte do Luizito e do BH e para conhecer como funciona esse esteira de licenciamento. Na prática, então, ele vai hoje visitar uma indústria que ele vai lá e capta esse negócio para dentro da empresa, né? Essa esteira, né, de captação de indústria, ou seja, uma indústria levanta a mão e fala, eu quero fazer negócio, ou a gente vai atrás dessa indústria para fazer negócio. Então, o papel do time comercial é justamente transformar esse interesse num negócio palpável, que é uma proposta de licenciamento. A proposta de licenciamento consiste em prazo, por quanto tempo deseja vender esses produtos licenciados, qual o percentual de royalties que você deseja pagar, qual a previsão de venda para que a gente possa fazer um cálculo de garantia mínima. Então, tudo isso que o time comercial de uma empresa que trabalha em licenciamento vai buscar extrair da indústria que deseja fazer um negócio de licenciamento. E aí, quando a gente consegue extrair essas informações, ajudar essa indústria a formatar essa proposta, nós direcionamos, sai daqui e vem para cá. O Luizito, dentro do seu time, vai fazer as aprovações dessas propostas. Então, tu já tem o conhecimento, todas as marcas que estão dentro do guarda-chuva dele, sabe como funcionam essas marcas e ele vai adaptar essa comunicação para cada uma delas para buscar a aprovação desses produtos. Mas muitas vezes o próprio Luizito já vai retornar para o time comercial e falar, olha, vocês me trouxeram uma situação aqui em que eu já sei que não funciona com essa marca.
por exemplo, esse canal de venda que a indústria deseja vender não é um canal de venda permitido. O que quer dizer com isso, Bruno? Por exemplo, existem algumas marcas esportivas que, por questões de contratos de patrocínio, questões comerciais já pré-existentes, elas têm uma regra onde não é possível vender o produto, por exemplo, no canal esportivo. Se o time comercial trouxer uma proposta para determinada marca, onde o canal de venda é o canal esportivo, o próprio Luizito já vai dar esse feedback dizendo, ó, infelizmente nós não temos como seguir porque esse canal é um canal proibido. Mas existem os casos que a proposta já vem redondinha, o Luizito já recebe e aí ele vai transformar essas informações numa apresentação para encaminhar para a marca internacional para que ela possa fazer uma análise da indústria, uma análise dos produtos, uma análise do canal de venda, uma análise da projeção financeira para verificar se ela vai aceitar ou não. E esse é o papel do Luizito. Então, Luizito, eu quero que tu conte que aquele caso que deu certo e casos que não dá certo. Como que funciona a negativa, a frustração, o pessoal que está assistindo nosso vídeo, entender como que funciona esse tipo de aprovação. Porque em algum momento a pessoa que está assistindo lá, ela mesmo vai tentar uma aprovação às vezes com uma marca, seja essa marca nacional, marca internacional, ela vai passar por esse processo e aí o que tu vai trazer aqui é uma experiência, a tua experiência de como que tu faz para ser mais assertivo na aprovação do produto, o que acontece quando tem uma negativa, quais tipos de ajustes nós conseguimos fazer ou não. Conta para nós aí a tua visão dessa parte de aprovação do negócio. Bom, vamos lá. Muito se acredita que 2 pontos mais importantes de uma proposta, muitas vezes seja a proposta financeira, a garantia mínima, o percentual de royalty, ou o próprio produto. Mas muitas vezes o que as marcas internacionais estão buscando dentro do mercado brasileiro é justamente o canal de distribuição. Porque antes mesmo de todo o produto, de toda a proposta do lado financeiro, o que eles querem saber é aonde o meu produto vai estar. Então, o que eles estão buscando, muitas vezes, é visibilidade e são canais fortes onde o fã daquela marca pode encontrar o seu produto. Então, a gente acabou falando bastante aqui de canal esportivo. Então, às vezes tem alguém querendo vender boné. Obviamente, o canal esportivo vai ser um ótimo canal para vender boné, porque com toda a sinergia com clubes de futebol e dentro de uma Centauro, por exemplo, você pode encontrar bonés licenciados. Então, esse é um dos casos onde a gente demonstra a força daquela proposta por ela ter, como um dos canais de distribuição, um maior varejista esportivo dentro do Brasil. Então, esse é um dos casos que acontece essa sinergia entre o licenciado e a marca que ele está desejando. É muito comum também ter essa troca entre o que a gente chama de time de executivos e o time comercial, de entender melhor os canais de distribuição, justamente para se adequar às regras de cada uma dessas marcas. Então, como tu bem falou, tem clubes hoje, tem marcas hoje que não permitem a venda no canal esportivo. Como que a gente pode fazer isso se uma licenciada é muito forte de uma Centauro, por exemplo? A gente tem que entender com essa licenciada se ela possui outros canais fortes também que sustentem uma proposta para esse clube, onde a gente vai limitar a venda para esses outros canais. Então, para esses outros canais, a gente está falando, às vezes, mass market, mid-tier, multi-brand stores, e-commerce de forma geral. Todos esses canais são muito fortes aqui no Brasil também. Lojas de departamento, acabei não falando, mas são fortíssimas aqui no Brasil. A gente consegue fazer essa limitação, tirando o canal esportivo como os exemplos e focando o produto justamente nesses outros canais. Falando de casos em que acabaram deixando a gente, de certa forma, frustrados, são casos de categorias bloqueadas ou categorias que hoje são patrocinadas pelo clube a nível global. Então acontece muito em setor de alimento e bebida, onde a gente tem fortes licenciados nessa categoria aqui no Brasil, mas infelizmente um clube ou outro, às vezes, ou felizmente, para lá, acaba sendo patrocinado de forma global por essa marca. Muitas vezes esse produto acaba nem chegando no próprio Brasil, mas como eles têm esse bloqueio ou essa proteção por contrato de forma global, não é permitido que a gente faça um determinado alimento ou bebida aqui no Brasil. Então, realmente acaba sendo uma das categorias bloqueadas e que a gente não consegue avançar. Estava ali, acaba ficando triste quando esse tipo de proposta acaba não avançando. E agora eu quero casos onde tu conseguiu reverter, por exemplo, não estava funcionando, semelhante até aquilo que tu falou sobre os canais de venda, assim, mas falando sobre os desafios que porque imagina o seguinte, nós estamos fazendo negócio com marcas nos Estados Unidos, com marcas na Inglaterra, marcas na Espanha,
E eles não têm o conhecimento do mercado brasileiro, assim como a gente que está com os pés aqui dentro, a gente conhece, né? Muito mais do que apresentar uma proposta ali com os números, a gente tem que trazer um pouquinho da realidade do mercado, como funciona. Algum caso aí que tu lembre que era um não inicial e isso voltou positivamente depois que foi explicado de uma outra forma, ou trazendo informações que eventualmente na primeira vez não chegaram, o que eles pediram. Se puder trazer esse caso, até para ajudar quem está assistindo a gente, como é que ele pode fazer sempre, né, não desistir da primeira vez. Manda bala aí, Luizito. Vamos lá. Esses são casos até frequentes, parte de confecção, tá? Porque hoje um clube, uma marca, ela pode ter mais de 1, 2, 3 contratos de confecção, desde que sejam respeitados as faixas, né? Faixas, eu digo, se é adulto, se é infantil, se é adolescente ou até bebê, né? Hoje a gente tem também isso. E os canais, né? Normalmente a gente está falando sobre canal de distribuição aqui. Além disso, podemos também falar do tipo de produto. Hoje, em confecção, a gente tem diversos materiais. Vou resumir aqui a 2, que acabam sendo mais comuns dentro do licenciamento esportivo, que seria o poliéster ou o próprio algodão. Hoje, a gente tem casos em que a gente conseguiu reverter, onde a gente já tinha uma licenciada focada em poliéster no adulto e apareceu uma licenciada querendo fazer algodão no infantil. A marca estava entendendo, não, é confecção, não dá para competir com a mesma licenciada que a gente tem. E aí a gente teve que explicar para eles, não, na verdade, além de ser produtos diferentes, né, onde um está vendendo poliéster para adulto, o outro está vendendo algodão para infantil, os canais também são diferentes. O poliéster ele vai estar mais vinculado ao próprio canal esportivo. Já o algodão, ele acaba entrando em diferentes tipos de canais. A gente pode ver em lojas multimarcas, a gente pode ver em lojas de departamento, mid-tier ou mais marcas, como a gente tinha comentado anteriormente. Então é que o poliéster não entra nesses canais também. Entra, mas como esses outros canais estão mais voltados para moda e tal, o algodão acaba sendo melhor aceito dentro desses canais. Pô, Luizito, o Luizito falou um negócio aqui que eu particularmente acho uma das coisas mais legais de um licenciamento, no planejamento de um licenciamento. Dividir todas as possibilidades de negócio que são possíveis de realizar com uma marca, né? Então, por exemplo, confecção. Confecção a gente pode ter 3 grandes pilares de divisão. A gente pode dividir, por exemplo, pelo canal de venda, tá? Então, esse aqui só vende nas próprias lojas, essas lojas são no shopping, tá? A gente pode dividir ele por categoria de idade, como o Luizito falou, então isso aqui é adulto, isso aqui é infantil. A gente pode dividir isso também por faixa de preço. Então isso aqui é um preço muito mais alto, é muito mais nichado, uma quantidade menor de produtos. Então esses pilares que a gente vai dividir, eu chamo de álbum de figurinhas do licenciamento, né? E o objetivo é sempre completar esse álbum, é fazer com que a gente tenha um negócio para cada um deles, né? Nesse caso a gente até está dividindo também por tipo de material. Então o seguinte, que aí no caso são 4 pilares que a gente está fazendo a divisão. O grande objetivo, no final de tudo, a gente trabalha todos os dias para atender o nosso fã, para atender o cliente lá na ponta, lá no final, para que ele tenha a maior variedade possível de produto, a maior variedade possível de canal de venda, que ele consiga encontrar esse produto no máximo possível de lugares, com as faixas de preço mais flexíveis possíveis, desde o mais barato ao mais caro, porque tem público para tudo. O nosso papel é buscar o melhor negócio para cada categoria, para cada faixa de preço, para cada tipo de material. É isso que a gente faz. Então, eu particularmente gosto muito dessa parte do planejamento, do que a gente pode fazer, como pode fazer, porque isso inclusive ajuda o time comercial e ajuda também o time de executivos para fazer as aprovações e a estratégia de licenciamento junto a cada marca. Então vamos lá, a gente começou com o time comercial captando indústrias. Nós pegamos essas propostas e levamos para as marcas. As marcas dão os OKs ou fazem seus comentários, etc. Vai e volta, deu certo. Vai para a fase de contrato, que é o que nós estamos nesse momento com essa indústria que nós estamos indo visitar agora em Jaraguá do Sul. E aí, depois do contrato assinado, nós vamos para a esteira de aprovação dos produtos, que é a parte do BH. Então, o BH hoje está vindo aqui. Pessoalmente, aquele onboarding, se você assistiu o outro trecho aí, outro vídeo que a gente fez de conteúdo que fala sobre a aprovação de produto, o onboarding que o BH está fazendo hoje vai ser ao vivo. Isso é legal, porque ele vai conhecer o time de produtos, que desenha o produto, já vai poder passar algumas informações ao
ao vivo, vai dizer todo o funcionamento da aprovação do produto. Não precisa ser tão específico quanto foi no outro vídeo, que foi um vídeo mais longo só sobre isso, BH, mas falar um pouco até da experiência, que é diferente até para ti, né? Porque geralmente faz isso tudo online e tal, e hoje a ideia é justamente vir presencialmente para fazer esse onboarding junto da indústria. Fala um pouquinho do que tá as expectativas para fazer essa reunião presencial, mostrar para eles o caminho, conhecer a fábrica e já dar um direcionamento mais assertivo aí da aprovação. Vamos lá, a expectativa é a melhor possível, assim, até puxando um pouquinho do que vocês falaram. Quando chega um contrato novo para mim, ele já está assinado e ele vem do Luizito para mim, e o que eu preciso saber geralmente é se tem alguma especificidade, né, de tanto de canal de venda, quanto de produto específico, quanto de material, e aí eu já abordo isso no onboard, e também se a licenciada tem alguma dúvida específica, algum tipo, e eu preciso que as pessoas certas estejam nesse onboard. Ter esse contato mais perto, até para a própria licenciada poder tirar a dúvida, porque cada time tem alguma especificidade ali diferente, vai ser muito bom até para a gente conseguir criar esse vínculo durante toda a aprovação de produtos, que é a parte mais importante ali depois que o contrato foi assinado, para a gente conseguir evitar o máximo possível de reprovações do clube, de comentários que eles possam pedir alguma alteração, e para que isso chegue o mais rápido possível e comece as vendas para a gente começar a conseguir bater essa garantia mínima aí do contrato. O que o BH falou aqui, a parte mais importante, eu costumo dizer assim, o licenciamento ele só começa efetivamente quando é aprovação de produto e venda, tá? Até então é só negociação, é só burocracia e tal. Muita gente acha que licenciamento é fechar o negócio, tá? E eu concordo com o BH. Agora que a parte legal começa, a parte mais importante, que é que a gente vai transformar esse negócio em produto, cara. E é onde o cliente depois vai comprar esse produto lá na loja, que é a parte mais legal de todas, né? Todo o trabalho que é feito por esse time inteiro, mais a indústria, mais a marca, etc. O que a gente deseja, o grande objetivo é fazer o produto chegar na gôndola da loja e esse produto ser comprado pelo cliente final. O cliente final gostar, ou seja, o nosso trabalho só é bem feito quando o cliente final aprova. Quando o cliente final compra, que a loja vai lá e vai recomprar da indústria mais uma vez, ou seja, está falando recompra, quer dizer que está vendendo bem na loja, ela está comprando de novo na indústria. Esse é um trabalho de licenciamento bem feito. Que a gente quer dizer, se isso tudo está funcionando, quer dizer que a gente chegou com preço adequado, no canal adequado, com o cliente adequado, ou seja, a equação toda funcionou. O que nós vamos começar hoje aqui é essa transformação toda essa negociação que foi feita para algo mais palpável, que é começar já a dar o direcionamento para a indústria dos produtos que ela tem que fazer, como fazer para que a gente tenha mais sucesso lá no final, atendendo ao cliente, atendendo ao fã, que é fazer o cliente comprar, gostar, compartilhar, usar, que é aí sim é sinônimo de felicidade para quem trabalha com licenciamento. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo, mais um conteúdo aí do Bora Licenciar na Estrada, contando cases reais aqui, o nosso dia a dia de verdade, o que acontece, como funciona, as dores que a gente tem, as frustrações, tudo da melhor forma possível e mais transparente possível para que você que está aí do outro lado aprenda mais ainda sobre o mercado de licenciamento. Eu sempre falo, quanto mais cases, mais conteúdo, mais gente capacitada, melhor vai ser o mercado de licenciamento, mais gente vai estar querendo fazer projeto de licenciamento, e é isso que a gente gosta demais. Então, bora licenciar! Valeu!